todos, estamos aqui hoje com o nosso 12º encontro, nosso 12º bate-papo, e hoje a nossa convidada especial é a Leda. A Leda Moreira, ela é formada em fisioterapia, ela tem especialização em UTI neonatal e trabalha na atenção básica do SUS. Certo, Leda? Certíssimo. Se apresente, então, para os nossos alunos. Então, como já foi falado, né, meu nome é Leda, eu tenho 28 anos, atualmente estou grávida, estou de 30 semanas, já que vem minha pequenininha. Desde o ensino médio, vocês querem que eu fale? Como foi? Sim, a primeira pergunta já era sobre o ensino médio. Como que era a Leda do ensino médio? O que a Leda queria, quais eram as intenções da Leda, se ela já pensava no futuro, e se havia, assim, uma pressão familiar para prestar o vestibular, para seguir alguma carreira específica, para passar no primeiro. Tá, deixa eu só falar uma coisa antes, na verdade. Eu queria agradecer o convite de estar aqui falando com vocês, porque eu acho, também trabalho dentro de uma política pública, e eu acho que iniciativas como essa são transformadoras. Eu acho que a gente podia estar muito bem acomodado, às vezes, fazendo algum outro tipo de conversa, ou às vezes nem dando essa oportunidade para os alunos, enfim, para quem precisa ser motivado, incentivado, em tempos tão difíceis. Então, inicialmente, parabenizar vocês, professoras, que eu acho muito lindo isso, muito legal essa iniciativa. E dizer que o Dario Veloso fez parte da minha infância inteira, assim, praticamente até hoje, porque meus familiares moram ali na rua. Então, desde que o mundo é mundo para mim, eu conheço o Dariuzão ali. Então, inclusive, a gente vota aí, enfim. Eu sou de Londrina mesmo, eu sempre estudei em colégio público. Primeiro eu estudei no Anchieta, que fica ali perto da Higienópolis, né, até a 8ª série. E depois eu fui estudar na Aplicação, mais no centro ali. Quando eu estava no ensino médio, eu sempre tive um suporte familiar muito bom, assim, de uma certa forma, né? Meus pais sempre me incentivaram bastante. E próximo do terceirão, eu nunca tive muito bem claro o que eu queria fazer de graduação, porque eu não entendi o impacto disso na minha vida. Então, era algo que eu sabia que tinha que fazer, porque todo mundo estava indo por esse caminho, mas eu não conseguia ver um significado maior do porquê, porque nesse momento, de que forma e tudo mais. Mas foi que eu fiz um cursinho e, a princípio, eu queria fazer serviço social. Era o primeiro curso que me iluminava, assim, que eu falava, nossa. Só que eu não tive uma referência, assim, por exemplo, eu não participei de feiras de profissões, não tive muito isso. E a minha mãe, ela é enfermeira, e ela me indicou o caminho da área da saúde, digamos assim. Ela falava que eu tinha que pensar em uma profissão na qual eu sempre fosse ter uma oferta de emprego. E ela acreditava que dentro da saúde, essa era uma questão que sempre ia ser recorrente. Você sempre ia ter vaga para profissional da saúde. E aí, dentre os cursos da saúde, foi uma eliminatória, assim. Só que eu confesso que eu prestei meu primeiro vestibular naquela coisa de não vou passar de jeito nenhum. Fui, fiz a prova, eu lembro que uma das específicas era física, e eu não manjava nada de física, assim, ficava, meu Deus, biologia, química, falei, não vou passar de jeito nenhum. Acabou que eu passei. Sei lá quem colocou a mão, eu passei e iniciei o curso. Mas eu era uma menina sem perspectivas, assim, eu não entendia o porquê de se fazer uma graduação e o reflexo que isso ia ter na minha vida, digamos assim. Você lembra, Leda, mais ou menos como que era, como que funciona a fisioterapia? Você fez o EL, né? Eu fiz o EL. Como que é mais ou menos o curso, a grade, o que eles estão voltados ali em questão tipo de formação do profissional fisioterapeuta? Então, eu não sei se o curso, a grade curricular deles mudou muito, né, hoje, só que eu entrei em 2010 e me formei em 2013. A impressão que eu tenho, assim, é que inicialmente, nos primeiros anos, a gente tem aquele contato basicão com as matérias iniciais,
biologia, filosofia a gente também teve, um pouco de sociologia. Aí algumas matérias que são mais básicas, né? Aí a partir do terceiro ano e o quarto ano, o último ano da fisioterapia, ele é basicamente só estágio, que a gente faz no HU ou dentro das unidades de saúde, né? Dependendo da matéria que a gente está, a gente vai. Mas, basicamente, a impressão que eu tive muito do curso é que é um curso que é muito voltado para a área da reabilitação, que é o que normalmente as pessoas entendem quando a gente vai falar de fisioterapia, né? É, por exemplo, eu estou doente ou, sei lá, vamos pensar em uma condição de ortopédica, assim, de um acidente de carro. A pessoa se fraturou, tal, vai ter que fazer fisioterapia porque quebrou um braço, ou, sei lá, jogando bola. Às vezes a gente limita muito a atuação da fisioterapia nessa parte única, exclusiva de reabilitação, e às vezes diminui mais ainda quando a gente pensa só dentro da ortopedia, por exemplo, que é o que mais vem à cabeça das pessoas quando a gente pergunta. Mas, inicialmente, assim, pelo que eu me recordo e que eu tenho de lembrança do curso, era mais essa ideia, assim. E você lembra quantas vagas são? Se o curso é integral ou parcial? O curso é integral, eu acho que eram 60 vagas, se não me engano. E tinha uma concorrência, na época que eu fiz, eu acho que eram uns 23 por uma coisa assim. Você tentou outros vestibulares em outras universidades ou você focou só na UEL? Eu fiz só na UEL. Sem pretensão de passar ainda, né? Me arrependo, assim, um pouco, sinceramente. Não pela qualidade do curso, pelo contrário, mas é porque eu acho que também é legal, às vezes, a gente se propor a conhecer outros lugares, conhecer outras faculdades, outras pessoas, enfim. Acho legal. Durante o decorrer do curso, Leda, você chegou, assim, em algum momento a pensar, tipo, meu, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu não vou, eu não quero terminar. E, tipo, o que fez você acabar concluindo, né? E trabalhando até hoje na área em si, né? Inúmeros momentos isso aconteceu. Eu não sei se é porque justamente eu tinha uma pretensão de fazer um outro curso, igual eu queria fazer serviço social. Eu entrei na fisioterapia e foi um processo muito difícil para eu aceitar, para eu entender. Eu não era a melhor aluna, nunca fui. Pelo contrário. E aí, eu via que outras pessoas já entravam na faculdade muito mais preparadas do que eu. Às vezes, algumas da mesma idade, ou eu percebia que as pessoas que entravam mais velhas, muitas vezes já estavam, tipo, certo o que queria, a área específica que queria trabalhar, e assim por diante. Eu entrei um tanto quanto perdida, e durante o curso, por ser um curso com carga integral, e muitas vezes a gente ficava lá no HU, a gente fica na UEL até, sei lá, o segundo ano, algumas matérias ainda a gente já tem lá no HU. E era muito longe de casa, aí tinha todo aquele trabalho, pegar vários busão, vixe, era organizar o dia inteiro para ficar fora de casa. Então, na verdade, são pequenos detalhes que às vezes acabam influenciando nessa nossa participação, né? Então, demorou para eu me encontrar, assim. Digamos que no terceiro ano da faculdade, que é um ano que é mais decisivo, assim, né? Quem tem que ficar, fica, eles falam. Foi um ano que eu peguei e falei, desisto. E aí a minha mãe, eu lembro que, tipo, era uma semana de prova, eu deixei de ir. E a minha mãe me puxou pelos cabelos e falou, como assim? Você tá no terceiro ano, falta mais um ano, agora não vai desistir. Aí eu voltei, e fiz todos os exames possíveis para continuar, para tentar, e foi indo até que chegou no quarto ano, foi quando a gente começou a fazer os estágios e eu comecei a ter contato com os pacientes. E aí foi quando eu comecei a me descobrir na profissão. E foi, na verdade, nesse processo de cuidado, de olhar para o paciente em si, que eu comecei a gostar mais da profissão. Só que ainda não era aquela coisa que eu falava, nossa, tenho certeza que é isso.
Aí você foi, fez a pós, você, pelo que você já contou assim, previamente para a gente, você foi trabalhar na rede hospitalar mesmo, né? E como que você decidiu fazer o seu concurso, né, para trabalhar aí na unidade básica de saúde? Como foi bem pensado essa ideia ou foi aquela situação da estabilidade profissional, né, de estar dentro de um concurso? Como que você pensou nesse momento? Então, quando eu me formei, na verdade, eu queria trabalhar especialmente com a área da pediatria, dentro da fisioterapia. Porque era a área que eu mais gostava, enfim. E aí, eu tentei, normalmente as pessoas, é um processo comum, assim. O pessoal faz a graduação e quando quer ter uma experiência prática, vai tentar as provas de residência. E aí, eu tentei prova de residência na UEL, em pediatria, não passei, passei na primeira fase até, mas na segunda fase não passei. E aí eu fui procurar uma pós-graduação que eu pudesse fazer que fosse nesse sentido. Aí eu achei uma em UTI, neonatal, lá em Maringá, e fui fazer 1 ano e meio de pós-graduação, que a cada 15 dias eu ia para Maringá e ficava lá de quinta a domingo, digamos assim, estudando, né? E foi uma realidade completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido, porque paciente de UTI completamente instável, né? Você vai ver um paciente ainda mais recém-nascido, muitas vezes com várias outras patologias associadas, e eu estava acostumada com uma outra realidade da fisioterapia. Eu não via a fisioterapia trabalhando com um bebê pequenininho, não via, às vezes, você pegar um bebê com menos de 1 quilo e você trabalhar a parte respiratória, a parte motora desses pequenininhos. Então, para mim, esse foi um processo muito novo. E aí eu comecei a trabalhar aqui em Londrina, no Hospital do Coração, no Hospital do Coraçãozinho. Trabalhei na UTI lá também, e foram os processos que foram acontecendo, assim, né? Eu vivia um dia de cada vez, porque é uma rotina meio intensa de quem trabalha em hospital em alta complexidade, assim, né? Emocionalmente mesmo, tem um desgaste físico bem intenso, que às vezes você faz plantão. Então, foi bem novo para mim, todo esse momento. E aí, eu trabalhei em algumas clínicas nesse meio do caminho, e aí a gente trabalha com paciente que já é mais crônico, assim, né? Já teve alguma situação, por exemplo, paciente que às vezes teve um derrame, ou teve um acidente, está em um processo de reabilitação, e aí a gente está atendendo na clínica. Eu trabalhei em mais 2 clínicas, uma mais específica com pediatria, outra com uma parte mais neurológica do adulto, que aí tinha várias patologias, tipo Parkinson, Alzheimer, o, o tradicional que todo mundo conhece é o AVC, né? E aí, a minha família tem bastante pessoas que são funcionários públicos, assim, e a minha mãe sempre quis e sempre me orientou para ir por esse caminho. E aí eu vi que surgiu essa oportunidade. Eu trabalho numa cidade chamada Califórnia, que tem aproximadamente 9 mil habitantes, fica ali do lado de Apucarana. E aí eu fiz o concurso em 2015 e entrei, passei, que foi algo completamente novo também, mais uma vez, porque, enfim, eu era recém-formada, né? Então tudo é novo pra gente. Mas eu topei o desafio e fui. Teve algum um preparativo para o concurso? Você estudou? Teve alguma rotina diferente? Ou você foi como no vestibular com a bagagem que você tinha e deu certo? Como no vestibular, eu fui com a bagagem que eu tinha. E deu certo. Assim, hoje, isso já é completamente diferente, assim, para mim, né? Eu tentei, depois que comecei a trabalhar lá, já deu 5 anos, né? Eu prestei alguns outros concursos em cidades maiores e tal. Então, eu tentei estabelecer uma rotina para conseguir estudar e me organizar. Mas nesse primeiro concurso,
foi totalmente a mão de Deus. E antes da gente entrar na sua atuação atual no SUS, eu queria que você fizesse um paralelo entre o trabalho da fisioterapeuta particular, nos hospitais particulares e que atendem por convênio, e no SUS. Uhum. É uma realidade completamente diferente, assim. Na verdade, foi quando eu me apaixonei muito pela atuação que a gente pode vir a ter dentro do sistema de saúde, assim como eu acredito que em todas as políticas públicas, né? Quando a gente compara com o privado, muitas vezes a gente vai ter muito mais dificuldades em até exercer a nossa própria autonomia, organizar os nossos horários, enfim. Mas a questão salarial, ela não foi, pelo menos dentro da minha profissão, a minha carga horária também não é muito extensa, eu trabalho 20 horas só. Mas não era algo que era tão incompatível. Mas, às vezes, vamos supor, a gente pensa num plano de saúde, um plano de saúde, ele paga, sei lá, vamos supor que R$ 20 um atendimento para você fazer para a clínica de 1 hora, vamos supor. Aí, desses R$ 20, metade fica para a clínica, outra metade vai para quem está atendendo, e às vezes ainda tem um desconto ou outro ali do imposto. Então, às vezes chega para o profissional que está atendendo ali, vamos supor, ganhar, sei lá, uns R$ 10 a hora. Então, isso foi um fator que foi desagregando muito para mim, além das questões de não ter nenhum tipo de vínculo, assim. Porque eu trabalhava em clínicas onde eu não tinha nenhum registro de trabalho, então, às vezes, se ficasse doente, ou se, sei lá, quisesse tirar férias, eu tinha que ter tido esse planejamento financeiro para conseguir fazer isso. E hoje, não, né? Embora eu trabalho lá em Califórnia por um concurso, mas o que rege a minha carteira é a CLT, eu não sou estatutária, por convenções da prefeitura de lá. E a gente vê que, às vezes, você está amparado, né? Faz toda a diferença. Por exemplo, agora, nessa época de pandemia, que eu sou grupo de risco por estar gestante, eu estou afastada desde março, mas o meu salário está vindo, eu estou tendo esse respaldo justamente por ter como garantia os meus direitos enquanto trabalhadora, né? Isso foi uma diferença importante que eu percebi. E na atuação em si, da fisioterapia, eu mudei completamente a minha forma de perceber um indivíduo que ele é saudável, que ele precisa de um processo de reabilitação ou não. Isso foi algo que foi completamente transformado quando eu passei a trabalhar dentro da saúde pública, assim. Isso que eu acho interessante a gente falar, né, você principalmente, é diferenciar o que é uma pessoa saudável de verdade, o que você pode falar sobre as questões relacionadas à saúde, qual que é o conceito de saúde que norteia a sua vida e o SUS. Porque às vezes a gente pensa na fisioterapia ou até mesmo medicina, enfermagem, qualquer outro curso ligado à área da saúde, como somente reabilitação. Você vai porque você está doente. Mas saúde não é só você estar doente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Exatamente, foi essa discussão de entender a saúde como um processo, foi algo que mudou, inclusive, a minha atuação, a minha forma de lidar com os pacientes, com os meus superiores, com a hierarquia do trabalho, porque, por exemplo, antes, a minha percepção de uma pessoa que é saudável é uma pessoa que necessariamente não tinha alguma doença. Só que existem outras questões e outros processos, né, que a gente pode entender dentro da sociedade que são diretamente relacionados com o desenvolvimento de alguma patologia. Não só as físicas, né,
mas hoje em dia, inclusive, a gente vê tanto problema de saúde mental, transtornos de ansiedade, e isso está completamente relacionado com os processos sociais, né, que existem dentro da nossa sociedade, que é importante a gente refletir e entender o que faz uma pessoa ter qualidade de vida. Porque eu gosto de partir da percepção do conceito de saúde como um estado onde que as pessoas se sentem bem, têm um bem-estar, e isso está relacionado diretamente com a forma com que ela vive. Então, é difícil a gente esperar que uma pessoa que não tem acesso a uma educação de qualidade, a uma alimentação, a uma estrutura familiar, enfim, a uma estrutura social de qualidade, como que a gente vai esperar que essa pessoa seja uma pessoa saudável? Então, a partir daí, eu comecei a fazer outras reflexões essenciais. Além de uma outra questão que eu acho importante a gente deixar destacado, é de perceber que o SUS, ele não tem, como eu posso dizer? Classificação de renda. O SUS é para todo mundo, do mais rico para o mais pobre. Então, independente disso, a gente precisa conseguir entender e trabalhar todas essas questões para que ele seja ampliado e dê acesso e dê qualidade para todo mundo. Embora, claro, que a gente tem um montão de problemas, que se a gente sentar para começar a discutir, os problemas não acabam, mas a gente precisa entender que isso não está necessariamente ligado à estrutura do sistema, mas muitas vezes algumas falhas pontuais, enfim, na organização ali, na gestão e tudo mais. Mas a gente ampliar a nossa cabeça para pensar que o que faz um indivíduo saudável não é só ele não estar doente, porque as condições, os determinantes da sociedade influenciam diretamente nesse processo, também é algo legal de se pensar e de se refletir. E eu queria saber agora, dentro do SUS, qual que é a atuação de um fisioterapeuta? O que você trabalha numa UBS, que é o antigo postinho, certo? Isso, eu acho legal também, às vezes, a gente entender essa estrutura do SUS, porque às vezes a gente até altera os fluxos quando a gente vai procurar atendimento. Por exemplo, a atenção primária, que é onde eu atuo, a atenção básica, que ela é feita deixa eu dar um exemplo bem claro, assim, que a maioria das pessoas conhece, são os agentes de endemias, né? Que fazem o controle de vigilância, enfim. A atenção básica é um conjunto de funcionários, atuações, enfim, assim como a Edi, enfermeira que veio aqui, falou que ela também trabalha na atenção básica, ela trabalha na estratégia de saúde da família. Eu trabalho em um programa chamado NASF, que é Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, a gente trabalha junto na atenção básica, que a atenção básica, ela tem como uma ideia principal ser a porta aberta do SUS, que é quando a gente vai fazer, assim, entender o território que a gente vive, seja dividindo o espaço, por exemplo, por bairros, por isso que aí os agentes de endemia e também os agentes comunitários de saúde, eles conhecem, teoricamente, a população que mora ali, e aí a gente tem uma referência de um postinho, certo? Por exemplo, assim, se a gente for tomar uma vacina, eu não posso morar no centro e necessariamente querer tomar uma vacina lá na Zona Sul. Então, essa referência acontece e isso está vinculado muito à atenção básica. E aí depois tem os médio e alta complexidade, que entram os ambulatórios de especialidades, né? Que aí pode ser, às vezes, especialidades não só médicas, pelo contrário, às vezes um dentista especializado, alguma atuação específica da fisioterapia, mas também a parte médica, que daí seria uma consulta com alguns especialistas, e a parte
da alta complexidade, que aí seriam os hospitais, né, e UTI. E na média, UPA também entra em média complexidade. Além dos serviços de urgência, emergência, SIAT, SAMU, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, são todas essas atuações. Então, acho que essa era a minha próxima pergunta para você. Quais são as atuações do SUS, fora as UBSs e as UPAs? Porque a gente fala tanto em defender o SUS hoje em dia, e a gente não sabe nem o que é o SUS. Quais, né? Porque o SUS eu vejo ele como um polvo, que tem várias ramificações, ele atinge várias áreas da nossa vida e às vezes a gente nem sabe o que é. Então, como você citou, além dos postinhos e dos hospitais, a gente tem os agentes de endemia, o que mais? Você pode repetir, por favor? Sim. Então, dentro da atenção básica, essencialmente, que é a porta de entrada, que vão ser nos postinhos. A gente pode ser composto por uma equipe mínima, que eu acho que a Edilu, você falou disso mesmo, que tem enfermeiro, agente comunitário de saúde, às vezes uma equipe básica de odontologia e um médico, normalmente. Essa equipe, ela pode ser um pouco mais ampliada, às vezes ter um médico especialista, alguma coisa assim, mas, teoricamente, as unidades básicas de saúde, os antigos postinhos, eles têm que ter essa característica. E aí, existem alguns outros programas, por exemplo, tem o Academia de Saúde, que em alguns bairros, às vezes, tem, que é uma estrutura física, que é padrão, normalmente, e aí você vai ter alguns profissionais que vão trabalhar mais na ideia de prevenção e promoção em saúde. Então, antes da pessoa vir a desenvolver alguma coisa, alguma patologia, no caso, a gente vai tentar prevenir isso. Vamos supor, eu trabalho dentro dessa linha bastante, de prevenção e promoção, só que eu trabalho num outro programa que não é Academia de Saúde, eu trabalho no NASF. E a gente tem alguns grupos que a gente tem com idosos, pessoas que têm doenças crônicas, sei lá, tem dor nas costas há muito longo tempo e tal. E aí a gente quer propor um programa de atividade física que vá prevenir que ela tenha que fazer lá na frente uma cirurgia ou alguma coisa do tipo. O meu trabalho está bem direcionado com isso, hoje, né, o que eu faço lá. A gente faz atividades também com puericultura, a gente faz acompanhamento da equipe, né, dos enfermeiros. Aí tem o programa Saúde na Escola também, que vocês já conversaram, e um pouquinho disso. Mas, na média complexidade, tem as UPAs, né, e os ambulatórios de especialidade, os serviços de urgência e emergência, SIAT, SAMU e afins. A assistência farmacêutica também é uma outra coisa bem importante, que às vezes a gente esquece, não lembra muito que isso faz parte do SUS também. Transplante, o SUS é muito amplo, muito bonito de se ver. Tem a atenção hospitalar e os serviços de vigilância e de epidemiologia, vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. Legal. E dentro da fisioterapia, além das clínicas que você comentou que você atuou no começo e do concurso agora, qual outra área mais um fisioterapeuta pode seguir? Um fisioterapeuta pode seguir várias áreas, assim, né? Dá para também ser professor. Tem bastante gente, inclusive, que fez faculdade comigo, que seguiu bastante esse caminho. Seguir para a área acadêmica, que às vezes é uma área que a gente não pensa tanto no começo, mas na hora que a gente vê, a gente está gostando muito disso. O que mais? Dentro da fisioterapia, vão ter algumas áreas específicas, assim, né? Num geral, a gente pode falar da ortopedia, da ginecologia e obstetrícia, que aí vai trabalhar, por exemplo, gestantes, ou casos de incontinência urinária, incontinência fecal, enfim.
E aí são processos de reabilitação, cada um tem a sua particularidade, mas e prevenção também, né? Não só na reabilitação, mas hoje também tem tido muito essa ideia da prevenção e promoção, porque a gente parou de achar que a pessoa a gente só vai conseguir tratar quando ela está doente. A parte da neuro, que enfim, que a gente já falou, AVC, Parkinson, enfim, o que mais? Ortopedia, que é a tradicional. Leda, Oi. vocês não estão me vendo porque minha webcam morreu, gente. Deu um piripaque aqui, mas tudo bem. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Eu queria, já que falando dessa parte da fisioterapia, eu sei que você está tendo você está em love, né? Com essa ciência um pouco mais oriental aí, para você trazer para dentro do seu próprio trabalho. Eu queria que você falasse um pouco, tipo, yoga, meditação, que acaba tendo, como não é algo muito comum aqui para nós do Ocidente, né? Que você está fazendo umas especializações disso também, né? Que dá para ser trabalhado dentro da fisioterapia como prevenção ou até mesmo como reabilitação, né? Ou estou enganada? Não, é isso mesmo. Na verdade, assim, a gente parte de um princípio que é muito aqui do que a gente conhece no Ocidente, né? Que foi colonizado por europeu. Então, a gente, às vezes, entende esse processo de tratar uma doença necessariamente dando um remédio, seguindo aquele protocolo comum médico que a gente conhece. E aí, eu sempre gostei um pouco de fugir disso. Eu estou terminando um curso de formação que eu vou ser professora de yoga, e eu estudo outras práticas de cuidado. Por exemplo, se você for ver na Índia, na China, valorizando muito a América Latina, se a gente for pensar, o quanto os indígenas trabalham esses conceitos de saúde de uma forma diferente da gente, porque precisou, muitas vezes com eles, né? Você está doente, precisou de alguma coisa, você não vai tomar uma medicação. Você vai, às vezes, tomar um chá de alguma erva específica, vai fazer uma bênção. Então, eu acho que a gente trata isso dentro do SUS, chama práticas integrativas e complementares em saúde, que são práticas para além das convencionais que a gente conhece, que estão muitas vezes relacionadas à medicação, na verdade, né? E aí volta a essa discussão sobre o que é ter saúde. Porque se a gente for ver, no Oriente, japonês, enfim, o pessoal tem uma outra rotina, às vezes de sono, de alimentação, e isso influencia diretamente na saúde das pessoas, né? Naquilo do que elas entendem enquanto estar bem, estar saudável. E aí, isso me chamou muito a atenção, e aí eu comecei a trazer para o meu trabalho, e foi muito legal, porque tem muita adesão, assim. Nas práticas de yoga, por exemplo, a gente trabalha algumas posturas de alongamento, de fortalecimento, e traz um pouco de meditação, de mantra que a gente fala, né, que são os cânticos, e eu achei, a princípio, que eu tenho alguns grupos de idosos, né? Então eu achava que elas não iam aderir. Pelo contrário, elas participavam, enfim, foi muito legal. Tem sido muito legal, né? Além disso, tem, por exemplo, alguns lugares mais para o Nordeste, que o SUS ele tem essa característica de ter outros tipos de tratamento, farmácia viva, que eles falam, cromoterapia, aromoterapia, reiki, que são outras práticas de cuidado que a gente vê que até hoje em dia está muito mais comum para cá, só que muitas vezes isso se torna outras formas de ganhar dinheiro. Por isso que eu acho que o SUS precisa ser um mediador para que a gente consiga dar acesso às pessoas, porque às vezes o que está sendo resultado para uma não vai ser resultado para outra. Então é legal que a pessoa tenha a oportunidade de experimentar, né?
E sobre as políticas públicas que estão surgindo, tem alguma de incentivo a essas práticas novas da fisioterapia ou do tratamento ou da prevenção, ou isso ainda continua muito pequeno? Não, na verdade, isso é bem a discussão do momento, assim. O SUS, ele sempre teve essa característica, porque por vários motivos, essencialmente por ele partir de uma demanda da sociedade, né? De uma sociedade que antes não tinha acesso a nada, e aí passou a reivindicar os seus direitos. E por ter essa característica, normalmente as pessoas que estão vinculadas no SUS, elas sempre estão tentando inovar e trazer políticas nesse sentido. As práticas integrativas são, por exemplo, uma iniciativa que o governo tem, né? Só precisa ser mais implementado. Só que aí entra naquelas questões que às vezes depende. A gente acha que depende lá de cima, né? Necessariamente depende de um presidente. Claro que depende também, que a gente precisa essencialmente de governantes que entendam a sociedade que eles estão governando, enfim. Mas são esferas que a gente precisa compreender também, né? Tem as estaduais, municipais, por isso que quando a gente vai ter esse tipo de discussão, é importante que a gente não tem como fugir de uma discussão política também, né? Para que a gente consiga compreender saúde, sociedade, essencialmente precisa ter essa discussão política, sim, sobre o que está sendo direcionado, o que as pessoas têm incentivado, e assim por diante. Eu vejo assim, Leda, que normalmente eu e a Laís, a gente sempre pergunta para os nossos convidados se, se após a graduação, como que a graduação te fez, às vezes, um cidadão melhor, né? Mas eu vejo que no seu caso é tipo, como foi você entrar para a rede pública de saúde, o quanto isso te transformou como pessoa empática, né, com a grande massa. Eu sei que você está fazendo, ou terminou, não tenho certeza, uma pós sobre saúde pública, né, em si, onde você teve contato com profissionais da saúde, mas de diversas áreas, né, e eu acho que, eu queria que você falasse o quanto de incentivo deveria ser, né, dado para esse tipo de curso a ser ofertado, às vezes, até com mais vagas para o próprio pessoal que trabalha na rede de saúde, independente se é particular ou pública, né? Que eu acho que vem com conhecimento em relação a direitos, deveres, questões de políticas públicas em si, que não é uma coisa que depende, porque é muito fácil nós, como cidadãos, chegar ali na UPA e falar que, tipo, quebrar tudo, xingar porque não foi atendido, porque não tem médico, porque não tem medicamento, mas é que vai muito além disso, né? A gente acaba olhando só aquele quintalzinho ali e não entende que o processo é muito maior. Queria que você falasse, assim, resumidamente, como que foi esse processo de você entrar mais em contato ainda com as questões das políticas públicas mesmo após essa pós que é pública, né? Você não está pagando ela, que é ofertada, né, pelas umas uniões aí, né, de algumas instituições. Então, foi exatamente isso. Foi um processo completamente transformador da minha pessoa, do modo como eu compreendo a sociedade, como eu compreendo as pessoas nas suas particularidades. Foi essencial que eu tivesse nesse trabalho e que isso se desenvolvesse dessa forma. Porque foi a partir daí, eu não sei, né? Hoje em dia, pelo menos, é o que eu percebo muito das redes de pessoas com quem eu convivo. É muito em alta, as pessoas encherem a boca para falar de política, só que as pessoas não se apropriam para conhecer isso. Desde políticas que são voltadas para não só para a área da saúde, mas da educação, da assistência. Então, as pessoas não conhecem absolutamente nada e se acham no direito de dizer, de ofender e de não valorizar, muitas vezes, a política que existe. Porque, na verdade, a gente precisa ter esse olhar, né,
para as políticas públicas, porque senão, como é que a gente vai viver se a gente não tiver uma escola gratuita, né? Um serviço de saúde que atenda a tudo e a todos nas melhores condições possíveis. Então, esse foi um processo muito transformador, porque eu passei a ter outras reflexões sobre a sociedade, na medida em que eu fui entender o que faz uma pessoa ser feliz, que era, por consequência, para mim, a felicidade e ser um indivíduo saudável é uma coisa que é muito próxima, né? Então, para mim, essa discussão foi essencial, até para que eu pudesse desenvolver melhor um senso crítico, para saber que existem coisas que a gente precisa, sim, valorizar, e outras coisas que a gente precisa melhorar, e qual o caminho para melhorar? Porque se eu for responsabilizar sempre alguém e não me ver parte dessa sociedade, eu nunca vou ter uma sociedade que é transformadora, né? E uma sociedade na qual eu acredito e na qual eu quero viver. Porque, na minha opinião, uma sociedade melhor, né, onde as pessoas são mais felizes, é uma sociedade onde as pessoas têm mais acesso, onde as pessoas são mais proativas também, né? Entendem melhor essas esferas da política, das organizações sociais, e assim por diante. Essa pós que eu estou fazendo foi maravilhosa, assim. Na verdade, todos esses processos que eu vivi desde que eu entrei no concurso foram importantes, mas essa pós, ela trouxe muitos profissionais, inclusive profissionais do serviço social, que era a primeira graduação que eu queria fazer, né? Só que eles agregam com outras perspectivas, profissionais da enfermagem, médicos, veterinários, né? Então, são várias outras profissões que agregam e que foram agregando e ampliando esse meu olhar, que às vezes eu não tinha, e eu queria responsabilizar os outros, ou eu não estava nem ali, não estava participando, não estava vendo, enfim. Mais ou menos isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, né? Respondeu sim. E a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Eu tenho duas perguntas que normalmente os convidados ficam receosos em responder. Vamos lá. O que a Leda de hoje falaria para a Leda do ensino médio adolescente? Olha, a Leda de hoje falaria: abra seus olhos. A primeira coisa, sabe? Porque eu acho que às vezes quando a gente está no ensino médio, a gente tem uma dificuldade terrível em se ver parte disso, parte da sociedade, entender isso, né? Não estou falando só necessariamente se a pessoa for trabalhar com uma política pública ou não, mas essa visão, com certeza você pode trabalhar numa iniciativa privada, mas você ter essa percepção, esse olhar, isso é algo que acho que reflete no nosso íntimo, né? Nas nossas condutas, no nosso jeito de ser e assim por diante. Eu diria isso. Participe, abra seus olhos. E o que a Leda, adolescente, falaria para a Leda de hoje? O que ela acharia da Leda de hoje? Ai, modéstia à parte, eu acho que ela ia ficar orgulhosa. Porque eu tento desenvolver, assim, dentro das minhas competências e das minhas limitações, sejam elas dentro do trabalho, ou enquanto pessoa mesmo, né? Assim, a gente tenta desenvolver. Só que eu acho que ela ficaria orgulhosa, assim, dos caminhos que eu segui. É isso aí, muito obrigada. Por participar conosco, por dedicar essa horinha aí pra gente, pra estar com os nossos alunos. Acho que foi muito esclarecedor. Todos os pontos, tanto sobre a carreira de fisioterapeuta, quanto algumas questões específicas do SUS e da atuação básica, que é muito importante a gente saber. Então, obrigada, Leda. Ai, Leda, muito obrigada por ter topado essa loucura aí. Há um mês atrás, basicamente, quando eu entrei em contato com você. Você sabe que a minha admiração para com você, como profissional, é surreal, né? É imensa. Queria agradecer mesmo, eu espero que tenha aí dado pelo menos mais um norte aí, um novo norte para esses alunos, para os nossos alunos, né? Para eles estarem aí tendo uma ideia do que é trabalhar com saúde também, porque às vezes fantasiam muito uma vida muito fácil, né? Trabalhar com pessoas, mas tem aí dificuldades aí como um todo. Muito obrigada. Imagina, mais uma vez eu queria deixar os meus agradecimentos e dizer para vocês que eu acho iniciativas como essa muito legais mesmo,
que continue, se vocês precisarem do meu apoio, pós-pandemia, ou enfim, até durante a pandemia, no que vocês precisarem, pode contar comigo. Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser trocar uma ideia depois em particular, alguma coisa assim, eu me coloco à disposição. E é isso.